Minha mãe roubou minha cadela de apoio emocional para dá-la à minha meia-irmã, mas tenho certeza de que na prisão lhe deram muito apoio emocional do tipo bruto. Eu, com 23 anos, sempre lidei com ansiedade e depressão, e não foi algo que surgiu do nada, faz parte de mim desde que me entendo por gente. Quando era mais jovem, tinha dificuldade para fazer amigos e sempre sentia que não era suficiente para os outros. Minha mãe nunca foi a pessoa mais calorosa ou compreensiva. Ela não era cruel diretamente, mas não acreditava em problemas de saúde mental. Ela achava que terapia era uma perda de tempo e que as pessoas que dependiam de medicamentos ou animais de apoio emocional eram fracas. Quando eu tinha 19 anos, meu terapeuta sugeriu que eu tivesse um cão de terapia, e embora a princípio eu não tivesse certeza de como isso me ajudaria, quando comecei minha pesquisa senti esperança. Depois de pesquisar muito sobre o tipo de cachorro que eu precisava e economizar o dinheiro necessário, finalmente consegui uma Golden Retriever. Dei a ela o nome de Suki por causa da personagem da série Gilmore Girls, já que essa série sempre foi meu refúgio e Suki Santa James era minha personagem favorita. A Suki não era apenas um animal de estimação, era minha tábua de salvação. Ela conseguia perceber quando eu ia ter um ataque de pânico antes mesmo de começar e sabia quando eu me sentia sobrecarregada e me cutucava até que eu me sentasse e a deixasse me acalmar. Ela me fazia sentir segura. Tudo ficou bem por um tempo e embora minha mãe não aprovasse totalmente, ela não dizia muito, mas então há 7 anos, ela se casou com seu marido e de repente tudo mudou. Com meu padrasto veio minha nova meia-irmã, Selena, de 25 anos. Selena participava de competições de cães desde criança e era obcecada por cães de raça pura e bem treinados para exibição. Ela tinha toda essa ideia de que cães de verdade deveriam ter um propósito além de serem companheiros. Desde que conheceu a Suki, ela menosprezou, dizendo que era apenas um animal de estimação, não um cão de trabalho de verdade, mas eu não me importava com o que você pensava, Selena. A Suki era minha e era exatamente o que eu precisava, mas minha mãe começou a se comportar de forma estranha em relação a Suki. Começou a fazer comentários sobre como eu dependia demais dela e que deveria aprender a lidar com as coisas sem um cachorro. Mencionou que Selena queria outro cão de exposição e que era egoísmo da minha parte ter um cachorro que eu não precisava de verdade, quando Selena poderia fazer algo com ela. Eu disse a ela que a Suki não era apenas uma cadela para mim, era uma parte essencial da minha saúde mental, o que minha mãe parecia não se importar. Um dia cheguei em casa e a Suki não estava aí no início. Pensei que ela havia escapado quando minha mãe esteve na minha casa enquanto eu não estava. Mas quando perguntei à minha mãe, ela apenas suspirou e disse que havia encontrado um lar melhor para ela. Disse que a Suki estava bem e que eu deveria parar de ser dramática. Continuei perguntando onde ela estava, mas ela se recusou a me dizer. Quando finalmente descobri, foi pior do que eu imaginava, ela tinha dado para Selena. Selena havia pegado minha cadela de terapia e agora estava treinando para competições, eu não podia acreditar e fiquei furiosa. Mandei que ela fosse buscar a Suki imediatamente e a trouxesse para casa. Mas minha mãe me disse que já era tarde ir para parar de fazer birra por um brinquedo e começar a agir de forma madura pela primeira vez. Quando escrevi para Selena para que me trouxesse minha cadela, ela nem sequer se sentiu mal, teve o descaramento de me dizer que a Suki estava mais feliz agora, que tinha um propósito. Como tentei argumentar com elas e não obtive resposta, tive que registrar o desaparecimento da Suki. Eu não esperava que acontecesse muito, achava que a polícia não se importaria muito com esses problemas familiares, muito menos com uma cadela. Que a veriam como um animal de estimação e me diriam o suficiente para que eu fosse embora e não continuasse incomodando com isso. Mas eu estava errada. Apresentei o boletim de ocorrência, entreguei toda a documentação da Suki, seu registro de microchip e papéis de adoção. Até mesmo contas antigas do veterinário com meu nome e expliquei como minha mãe a havia levado sem minha permissão e a dado a outra pessoa. E quem era exatamente essa pessoa? O policial me disse para ficar tranquila. Que o roubo de um cão como este era bastante sério. Poucas horas depois, talvez menos de 2 horas, a polícia me liga. A polícia havia localizado a Suki e confirmaram que Selena a tinha e que estava reivindicando sua propriedade, mas minha documentação provava o contrário. Não estive presente quando aconteceu, mas me contaram tudo depois. A polícia não simplesmente recuperou a Suki em silêncio. Eles apareceram em uma das sessões de treinamento de cães da Selena, um evento para o qual ela havia convidado várias de suas amigas. Bem ali na frente de todos os policiais a confrontaram, explicaram a situação e disseram que ela deveria devolver a Suki imediatamente. Selena tentou discutir, insistindo que a Suki lhe pertencia, mas os policiais não se importaram. Eles escanearam o microchip da Suki, confirmaram que era minha e a levaram bem na frente de suas amigas. Mas se ela pensou que ter uma cadela tirada debaixo de seu nariz era ruim, o pior veio depois, na prisão. Selena foi acusada de roubo e não soube da prisão até minha mãe ligar gritando. Não atendi, mas ela deixou uma mensagem de voz furiosa dizendo que eu havia humilhado Selena, que havia arruinado sua reputação por causa de um cachorro. Afirmou que eu havia passado dos limites, que poderia ter deixado para lá e que Selena não teria feito nada além de amar e cuidar da Suki, e que eu havia destruído sua família por um apego infantil a um animal de estimação.
Quando finalmente tive a Suki de volta, fiquei feliz por ter minha cadela e minha melhor amiga de volta. No início ela estava confusa, mas assim que percebeu que estava em casa, aninhou-se ao meu lado como se nunca mais quisesse ir embora e honestamente, eu também não. Mas as consequências foram piores do que eu esperava. Minha mãe não apenas me odiava pelo que eu havia feito. Ela ativamente tentou virar toda a família contra mim. Queria que os outros vissem o que eu estava fazendo por um simples animal de estimação, mas isso não funcionou como ela esperava. As pessoas me contataram para ver como eu estava, para falar mal da minha mãe e para me dizer se eu precisava de ajuda com qualquer coisa, inclusive para confirmar se era verdade que minha mãe havia roubado o meu cachorro e se eu não estava prestes a me transformar em John Wick. Pouco tempo depois, minha meia-irmã foi libertada sob fiança e estava completamente endiabrada e publicava nas redes sociais sobre os problemas que eu lhe causei por causa da minha cadela estúpida e que isso teve consequências legais e financeiras para ela, mas ninguém espera postar nas redes sociais dizendo que pegou um cachorro emprestado, o que soava como roubo e esperar obter simpatia. Foi um massacre. Alguém que praticava falcaria chegou a dizer que precisava de uma cabeça para praticar. Então, alguns dias depois, recebi um e-mail e era da minha mãe, longo, cheio de raiva e acusações. Dizia que esperava que eu estivesse feliz comigo mesma, que a reputação de Selena estava arruinada para sempre, que minhas ações haviam destruído nossa família, que ela nunca poderia me perdoar pelo que fiz. Quase ao mesmo tempo, a polícia me chamou para complementar minha declaração inicial, para fornecer tudo o que pudesse, porque isso estava sendo investigado como um roubo e não apenas como roubo de um cão ou animal de estimação, mas como roubo de algo considerado equipamento médico, devido ao uso que eu dava a Suki, portanto, eram acusações sérias. Não apenas complementei minha primeira declaração com mais dados sobre Selena, mas também lhes disse com provas que minha mãe estava envolvida. Bem, agora as acusações mudaram e minha mãe recebeu acusações por roubo, enquanto minha irmã por receptação de bens roubados e sim, o drama com elas é ainda pior, mas eu não me importo. Elas roubaram a coisa mais preciosa que eu tinha e vão sofrer as consequências e não me importo que as penas sejam altas porque a Suki é considerada um instrumento médico. Tudo isso poderia ter sido evitado se elas não tivessem feito nada disso e podem agradecer que eu só chamei a polícia e não fui até a casa da Selena, porque senão, seria ela quem agora estaria procurando uma peruca de apoio emocional para si mesma, e eu estaria enfrentando acusações. Atualização: já se passaram algumas semanas desde que publiquei e o drama não diminuiu, nem as consequências legais. Na verdade, tudo piorou. Pensei que ignorar o e-mail da minha mãe e os surtos online da Selena ajudaria as coisas a se acalmarem, mas foi uma ilusão. Em vez disso, elas dobraram a aposta e isso que deveriam estar preocupadas com as acusações que enfrentam. Primeiro, minha mãe continuou contatando pessoas de fora da família, amigos em comum, antigos vizinhos, até mesmo colegas de trabalho de um emprego que tive há anos. Ela estava desesperada para me fazer parecer mal e continuava espalhando sua versão distorcida da história. Segundo ela, eu era uma pessoa amargurada e ciumenta que havia arruinado a vida de sua enteada e a dela por causa de um cachorro. Convenientemente, ela omitia a parte em que roubou meu cão de terapia e o entregou e sua versão incluía a triste história de que ela pensou que minha cadela estaria melhor com uma treinadora como Selena. Mas como muitas dessas pessoas me seguem nas redes sociais e viram fotos minhas com a Suki, você já sabe como isso acabou para minha mãe. Depois, Selena foi ainda mais longe quando as pessoas online pararam de prestar atenção à sua história de vítima, ela encontrou outra maneira de se fazer de mártir. Ela entrou com uma contração contra mim, alegando que eu a estava assediando e que havia feito ser presa de propósito e disse que eu só havia emprestado minha cadela por algumas horas, mas apenas para poder fazer a denúncia e ferrar com ela. A polícia não levou a sério porque não havia provas, mas o fato de ela ter tentado me fez cair em uma espiral de ansiedade. Olha só quem precisa de um cão de apoio agora, tomara que o cérebro esteja disponível para ela, pelo menos nos fins de semana. Apesar de tudo isso, Selena continuava sem largar o assunto e começou a dizer às pessoas que estava sofrendo financeiramente por minha causa que sou a prisão falsa. Entre aspas, lhe custou oportunidades de trabalho, que estava lutando mental e emocionalmente, tudo por minha culpa. Ela diz que a prisão não existiu, mas que as pessoas pensam que sim e não a querem contratar. Mas a prisão existiu e houve pessoas que a viram. Mas mesmo assim ela reclama porque, sem trabalho, não pode pagar o advogado. Por isso, seu pai está ajudando ela e minha mãe com os problemas legais. Minha mãe também está tentando coisas para ver se eu retiro minha denúncia. O que a esta altura é em vão, porque o caso está sendo conduzido por um promotor pela gravidade das acusações e eu não posso fazer nada. Talvez eu possa falar com o promotor e tentar reduzir as consequências das acusações, mas você acha que eu vou fazer isso? Perguntei a Suki o que ela achava que eu deveria fazer e ela apenas ficou olhando. Interpretei isso como, fui roubada e espero que elas apodreçam na cadeia, onde haja uma gangue de cães com tatuagens que se encarreguem de tornar a vida delas miserável durante sua estadia. Não vou negar, ela é uma cadela muito expressiva, mas minha mãe tentou contatar meu local de trabalho. Minha mãe lhes enviou um e-mail dizendo que está preocupada por contratarem uma pessoa com problemas mentais como eu. Bem, além das acusações criminais, as acusações por assédio e discriminação vão ficar muito bem nelas.
Minha mãe e Selena começaram a insinuar ações legais e estão tentando argumentar que eu havia arruinado deliberadamente a reputação da Selena e que ela havia sofrido financeira e emocionalmente por minha reação exagerada. Se elas realmente acham que estão sofrendo financeira e emocionalmente, esperem até que meus processos sejam apresentados. Aí elas vão saber o que é sofrer. Não sei se pensam que é um jogo ou que não enfrentarão consequências porque sua atitude arrogante tolda seu julgamento, mas quando esse tipo de pessoa dá de cara com a realidade, é como bater em um muro duro e congelado. Atualização 2 pediram-me mais contextos sobre minha família, incluindo minha meia-irmã, e como as coisas eram antes, porque dei pouca informação sobre isso. Há muito tempo ficou claro para mim que minha família nunca foi normal. Minha mãe e meu pai foram casados por anos, mas a relação deles nunca foi feliz, não tenho muitas lembranças deles sendo carinhosos ou se dando realmente bem. O que eu lembro é da tensão constante em casa, das discussões a portas fechadas, da sensação de que algo não estava bem. Eventualmente, quando eu era adolescente, meus pais se divorciaram e não foi uma surpresa, mas aconteceu. Honestamente pensei que as coisas poderiam melhorar após a separação, mas em vez disso, tudo se tornou ainda mais caótico. Meu pai continuou presente na minha vida, dedicava tempo a mim e fazia o possível para garantir que eu estivesse bem. Minha mãe, por outro lado, seguiu em frente quase que imediatamente e quando digo imediatamente falo sério. Aí entrou o Gui, meu padrasto. O problema não era um cara qualquer que minha mãe conheceu após o divórcio. Gheori, na verdade, era primo do meu pai e ele havia sido casado por anos. Mas curiosamente, também pediu o divórcio apenas algumas semanas depois que meus pais se separaram e então, em menos de 2 meses do divórcio, ele e minha mãe já estavam casados. Tudo pareceu apressado e muito suspeito. Meu pai não fez um grande escândalo sobre isso, mas eu sabia que ele não acreditava na versão deles. Minha mãe e Gheori insistiam que nada de estranho havia acontecido, que simplesmente haviam se apaixonado e decidido ficar juntos imediatamente, mas o timing foi perfeito demais. Ninguém se divorcia do cônjuge e se casa novamente tão rápido, a menos que algo já estivesse acontecendo antes. Ainda assim, não importava o que meu pai ou eu pensássemos, nada mudou. Minha mãe e Gheori se casaram, e agora eu tinha uma nova meia-irmã, Selena, e foi aí que tudo começou a ir ladeira abaixo. Eu conhecia Selena, mas até então não éramos próximas e uma vez que nos tornamos oficialmente família, tudo piorou. Ela queria tudo o que eu tinha, se comprava uma certa roupa para mim, de repente ela também a queria. Quando comecei a sair com garotos, Selena fazia de tudo para se meter nos meus relacionamentos e se eu tinha um namorado, ela tentava roubá-lo, flertando pelas minhas costas ou inventando mentiras sobre mim para que eles se interessassem por ela. Outras vezes, ela simplesmente agia como a melhor amiga deles, garantindo que estivesse sempre por perto, sempre envolvida, sempre competindo por sua atenção. Discutimos sobre isso mais vezes do que posso contar, mas toda vez minha mãe ficava do lado dela e me dizia que eu tinha que aprender a compartilhar com minha irmã, como se namorados fossem outro brinquedo ou peça de roupa que poderíamos revezar. E não parava por aí, toda vez que meu pai me dava algo, fosse um presente de aniversário ou simplesmente um agrado. Minha mãe imediatamente ligava para ele aos gritos e exigia saber por que Selena não recebia o mesmo. Agia como se fosse uma injustiça enorme que meu pai quisesse fazer algo legal apenas para sua própria filha, sem incluir a filha de seu novo marido. Quando completei 19 anos, eu não aguentava mais e precisava sair daquela casa. Eu estava na faculdade, mas também trabalhava e ganhava um salário decente, não era uma fortuna, mas era suficiente para alugar um pequeno apartamento com uma colega de quarto. Pensei que minha mãe ficaria feliz por eu estar assumindo responsabilidades, que estava aprendendo a viver sozinha enquanto equilibrava os estudos e o trabalho. Em vez disso, ela ficou furiosa, não porque queria que eu ficasse, mas porque, segundo ela, o fato de eu me mudar fazia Selena parecer mal. Naquele momento, Selena não estudava, não trabalhava, apenas vivia em casa sem fazer nada. Minha mãe me disse que ao sair, eu estava fazendo Selena se sentir uma fracassada, que eu estava me exibindo e esfregando minha independência na cara dela. Eventualmente mudei-me para onde moro agora, sozinha, e Selena também se mudou, mas de qualquer forma, minha mãe sempre teve essa preferência por ela e seus caprichos. Caprichos que além de tudo envolviam as coisas que eu tinha. Atualização 3 passaram-se alguns meses desde que tudo explodiu com minha mãe e Selena, e sinceramente, pensei que elas eventualmente deixariam isso para lá. Mas é claro que não foi assim. Em vez disso, decidiram levar as coisas a outro nível e tentar me levar a julgamento. Uma contração, suponho, ao processo que estou movendo contra elas. Sim, você leu certo. No entanto, minha mãe e Selena tentaram me processar, e por quê? Danos morais e materiais. Danos? Por que exatamente? Bem, segundo elas, eu havia humilhado Selena, causado-lhe angústia emocional e sabotado sua vida. Minha mãe ainda acrescentou que eu havia destruído sua família por me recusar a superar o assunto do cão de terapia e fazer um escândalo por algo que não merecia tanto drama. Aparentemente, como Selena foi presa por roubar minha cadela, a culpa era minha por ela ter perdido amizades, ter dificuldades para conseguir trabalho e ter se tornado motivo de chacota em seu círculo social. Não importa o fato de que ela literalmente roubou meu cão de terapia e se recusou a devolvê-lo, quando lhe enviei uma mensagem.
Toda essa parte foi esquecida. Assim como os anos de idiotices, não, aparentemente a vilã era eu. Desde o início foi ridículo, então não me preocupei nem um pouco porque elas não tinham nenhum caso real. Mas o fato de terem tentado já dizia muito sobre elas, que estavam tão desesperadas para me punir por ter me defendido que realmente pensaram que o sistema legal lhes daria razão. Elas nem conseguiram encontrar um advogado decente, aparentemente, todos os advogados que contataram riram na cara delas ou se recusaram diretamente a pegar o caso. Nem sequer conseguiram que alguém apresentasse a documentação por elas porque, surpresa surpresa, processar alguém por ferir seus sentimentos não é exatamente um argumento legal forte. As únicas pessoas que as ouviram foram advogados duvidosos que só buscavam dinheiro rápido e não tinham experiência em casos sérios e nem mesmo eles tinham certeza de que poderiam ganhar. Finalmente abandonaram o processo depois que um advogado o apresentou e viram que seria mais dinheiro jogado no lixo, mas isso não significou que pararam de tentar arruinar minha vida. Selena voltou às redes sociais, desabafando sobre como eu havia arruinado sua vida e como eu era uma pessoa egoísta e sem coração que nunca quis uma irmã e segundo ela, eu era uma espécie de mente mestra maligna que passará anos planejando destruí-la. Em sua versão, eu havia roubado oportunidades dela e a fiz se sentir insignificante durante toda a sua vida e ela até tentou dizer que eu sempre tive ciúmes dela. Sim, eu, com ciúmes dela. Uma pessoa chegou a comentar, espere, você não roubou literalmente o cão de terapia da sua meia-irmã? E a polícia não interveio. Ela apagou esse comentário e vários outros semelhantes. As pessoas começaram a vasculhar suas publicações antigas e encontraram contradições em suas histórias. Ela se pintou como uma vítima perfeita e inocente, mas era difícil sustentar essa imagem quando havia um boletim de ocorrência com seu nome por roubo de um cão. Eventualmente, ela tornou sua conta privada, mas o estrago já estava feito. Enquanto isso, minha mãe se vitimizava. Eu não respondia nada porque nosso processo é mais do que suficiente, não faz sentido discutir com pessoas assim. O único argumento que importa são as consequências legais que elas estão enfrentando e não me interessa ganhar uma discussão com ela que não pode ser ganha, porque ela é louca, quando a única coisa importante é o que a justiça diz. Ela pode me enviar mensagens de números diferentes, escrever e-mails ou o que for, mas não vai receber respostas. Os casos estão avançando, mas são um pouco lentos e só tivemos as primeiras audiências. Eu não me importo, porque meu advogado está confiante e eu também estou. Vejamos quanta razão elas acham que têm quando sofrerem consequências sérias por roubo e perderem dinheiro se defendendo e pagando nosso processo. Minha meia-irmã poderá treinar pombos na cadeia para contrabandear drogas e montar seu próprio negócio e lá dentro, ela não terá que se preocupar com sua reputação, estará trancada com outros ladrões, então é até algo que vai agregar ao seu currículo. Provavelmente minha próxima atualização virá quando os aspectos legais tiverem um desfecho, porque contar sobre as besteiras da minha mãe e da Selena começa a se tornar repetitivo, pois não tenho nada de novo a acrescentar. Atualização 4. Aqui estamos com as consequências legais de roubar um cão de apoio emocional, caso você estivesse se perguntando quais eram. Em primeiro lugar, processei minha meia-irmã e minha mãe pelos danos que me causaram ao tirar a Suki de mim, falamos de um dano emocional significativo, porque minha cadela é muito importante para mim. O processo também incluiu acusações por assédio, difamação e tudo o que elas tentaram durante esses meses para se vitimizar. Tudo isso lhes custou, entre advogados e a indenização que me devem, cerca de $30.000. Isso é o que minha meia-irmã e minha mãe pagaram, ou melhor dizendo, meu padrasto e minha mãe, que tenho certeza de que pagaram por este grande circo, onde as palhaças foram elas. Imagine acabar pagando o preço de um carro novo só por querer tirar minha cadela de mim. Selena poderia ter conseguido qualquer outro cão que teria custado várias vezes menos do que tudo isso acabou custando, mas não, elas precisavam da minha, e esse é o preço que a Suki tem para elas. Mas além disso, não quero nem pensar no que um advogado criminalista deve ter custado para defender o caso delas. Por que não deve ter sido barato conseguir alguém que conseguisse reduzir as sentenças como ele fez? Segundo meu próprio advogado, alguém assim pode ter custado entre 50 mil e 8 mil, e isso com algum cupom de desconto. Ainda assim, minha mãe recebeu 2 anos de prisão, que são menos que os 7 anos que o promotor pedia por ter roubado a Suki, que foi considerada um item vital para assistência médica. Enquanto Selena, por ter aceitado bens roubados, pegou 3 anos de liberdade condicional, e ela voltou a morar com o pai, que agora tem espaço de sobra com minha mãe longe por um tempo. Uma oportunidade, do meu ponto de vista, para que ele treine a cadela que tem como filha e lhe dê algum tipo de valor. Embora com o pai que tem, provavelmente esse curso intensivo só sirva para torná-la mais cadela e digo isso no pior sentido da palavra. Próxima história. Eu estou em um relacionamento com uma mulher muito mais velha há 4 meses e está começando a parecer muito estranho. Eu tenho 19 anos e ela tem 39. Eu a conheci quando consegui um emprego de meio período em uma pequena empresa local que ela possui, onde não trabalho mais por motivos não relacionados. Ela vinha dando em cima de mim abertamente por vários meses, mas eu não correspondia, embora achasse atraente, devido a uma combinação de timidez e distração, não sou muito bom com mulheres e nunca tinha estado em um relacionamento antes. Eventualmente, ela praticamente me perguntou na lata se eu queria passar na casa dela uma noite, e acabamos dormindo juntos pela primeira vez.
Este relacionamento já dura um tempo desde então, mas há muitas coisas que estou achando muito estranhas e desagradáveis, mesmo além da diferença de idade em si. Primeiro de tudo, ela constantemente quer fazer coisas comigo em momentos aleatórios. Por exemplo, quando eu ainda trabalhava para ela, mas depois que nosso relacionamento começou, ela me chamava constantemente em seu escritório apenas para perguntar se eu queria ficar com ela ou me convidar para apalpá-la. Ela também queria conversar de forma íntima pelo celular comigo regularmente, embora eu geralmente não responda muito bem, pois é algo que me sinto muito desconfortável fazendo. Às vezes, ela fica muito chateada quando não estou interessado também, o que torna tudo ainda mais estranho para mim. Além disso, ela está constantemente me dando presentes muito caros, o que eu acho que soa bem na teoria, mas na verdade me faz sentir muito desconfortável, já que geralmente me esforço muito para ser autossuficiente. Por exemplo, uma vez ela comprou um notebook novo e chique porque eu vi que eu estava usando o mesmo antigo por vários anos, o que me colocou em uma posição estranha, pois eu não queria me livrar do meu antigo notebook, mas também não queria ferir os sentimentos dela. Finalmente, ela está sempre me mandando mensagens tarde da noite pedindo para eu ir à casa dela para algo. E às vezes fica muito chateada se eu digo que tenho outros planos ou estou apenas cansado. É uma caminhada de 45 minutos do meu dormitório até a casa dela, então não é algo que eu possa fazer casualmente. Ela também me manda constantemente desabafos quando é estangregada sobre seu ex-marido e como ele roubou os melhores anos de sua vida, e sobre os homens em geral e como eles são estúpidos e superficiais, e como ela está feliz que eu seja inteligente o suficiente para não perder tempo com piriguetes vacas da faculdade. Como eu disse antes, nunca estive em um relacionamento, então não tenho certeza do quanto desse sentimento estranho na minha barriga é causado por sinais de alerta reais e o quanto é causado pelo fato de eu simplesmente não estar acostumado com coisas de relacionamento em geral. Alguém pode me ajudar aqui? Comentários relevantes. Comentarista 1. A Sugar Mama não está recebendo o suficiente do seu Sugar Baby. Este não é um relacionamento normal e saudável, se é isso que você está se perguntando. Resposta do OP. O que há de doentio nisso? Comentarista 2. Ela gosta de você porque pode te controlar e te compra coisas para que possa exigir seu tempo. Você se sente em dívida com ela por causa das coisas que ela te deu. Ela diz quando vocês vão dormir juntos. Ela diz quando você pode tocá-la e eu diria que ela sente prazer em saber que você é tão inexperiente e jovem. Ela gosta de ter um cara mais novo à sua disposição. Eu diria que você não está em um relacionamento, pelo menos não um relacionamento de namorado, namorada ou parceiros. Você entrou em um relacionamento de Sugar Mama, Sugar Baby. Eu repito, você não está em um relacionamento com esta mulher. Resposta do OP. Você realmente acha que é isso que está acontecendo aqui? Isso soa muito perturbador. Por outro lado, muitas pessoas aqui parecem estar dizendo coisas semelhantes. Comentarista 2. Quero dizer, é 100% o que está acontecendo. Ela acabou de sair de um divórcio e ela quer um contatinho para dormir junto. Só isso. Ela provavelmente está muito ressentida com homens da idade dela agora e quer uma parceria que ela possa controlar completamente. Então, ela te dá presentes para que você se sinta em dívida com ela e então, quando você não quer fazer algo, você a lembra do ex-marido dela e de como os homens são os merdas, e ela explode com você. Confie em mim, você tem uma Sugar Mama, e é por isso que tudo isso parece estranho. Agora que você sabe, pode decidir o que quer fazer. Você está bem em continuar, agora que sabe que isso não é um relacionamento de verdade. Ou se sentiria mais confortável entrando em um relacionamento genuíno com alguém perto da sua idade e com menos bagagem emocional? A atualização. Ok, eu postei uma atualização sobre isso ontem, mas foi excluída por ser muito cedo após meu primeiro post, e a situação mudou um pouco desde então. Espero que este seja um momento melhor para postar. Depois de ter um tempo para organizar meus pensamentos, decidi que a melhor decisão seria terminar as coisas, já que obviamente queríamos coisas diferentes no relacionamento. Eu originalmente planejava fazer isso quando a visse da próxima vez, mas não foi assim que as coisas aconteceram. 3 noites atrás, depois que fiz meu primeiro post, recebi uma mensagem muito explícita dela me dizendo que queria me ver em meia hora e todas as coisas que queria que eu fizesse com ela. Eu educadamente disse que não estava interessado e como de costume, ela começou a ficar insistente e meio chateada. Como parecia o caminho de menor resistência, eu simplesmente disse a ela ali mesmo que embora eu tivesse gostado do nosso tempo juntos, eu queria algo diferente em um relacionamento e queria terminar. Ela perguntou por quê, e eu apenas disse que não estava funcionando e não queria entrar em uma longa conversa sobre isso, talvez tenha sido um erro. Mas muitas pessoas no tópico anterior me disseram para não tentar me envolver muito com ela, e esse conselho fez sentido para mim. Pelas várias horas seguintes, ela continuou me enviando mensagens perguntando o que estava acontecendo, por que eu não gostava mais dela, se havia algo que ela pudesse fazer, etc. E eu continuei dizendo que gostei do que tivemos, mas estava pronto para seguir em frente. Eventualmente, as mensagens pararam e presumi que tudo tinha acabado.
No dia seguinte, acordei com uma tonelada de mensagens no meu celular dela, esbravejando sobre como ela achava que eu era diferente dos outros caras, mas sou apenas mais um babaca estúpido e superficial que corre atrás de vacas da faculdade porque sou muito emocionalmente maturo para lidar com um relacionamento com uma mulher de verdade como ela. Algumas horas depois, para meu choque e horror, ela tentou me abordar de surpresa quando eu estava a caminho do meu dormitório para almoçar. Ela sabe onde eu moro, infelizmente, e começou a me atacar verbalmente, dizendo como eu era um babaca superficial, imaturo e ingrato e que ela nunca mais queria me ver. Algumas horas mais tarde, ela começou a me enviar mais mensagens desagradáveis, então decidi bloquear o número dela. Mais tarde, ela me encurralou novamente quando eu estava tentando jantar e exigiu saber por que eu não tinha respondido a nenhuma de suas mensagens. Eu disse a ela que havia bloqueado seu número e não queria mais falar com ela, e ela surtou comigo novamente e disse que eu era um perdedor imaturo, que nunca mais encontraria alguém disposto a sair comigo. Isso realmente me afetou, já que tenho muitos problemas com mulheres. Ontem, ela me abordou de surpresa mais uma vez quando eu estava tentando almoçar e começou a me atacar, dizendo como eu era muito superficial, estúpido e ingrato para apreciar uma mulher como ela, e como ela espera que eu morra sozinho. Eu apenas disse a ela que ia contatar as autoridades, percebi que não havia outra opção neste momento, e fui embora. Algumas horas depois, após informar a segurança do campus e a polícia local, desbloqueei temporariamente o número dela e enviei uma mensagem dizendo que havia contatado as autoridades e que haveria problemas se ela continuasse com seu comportamento. Ela me enviou uma resposta dizendo que eu estava sendo um covarde, e eu a bloqueei novamente. Ela não tentou mais nenhum contato comigo desde então. Espero que a situação esteja pelo menos resolvida agora, embora parte de mim ainda esteja inquieta por causa do quão longe ela escalou as coisas até agora. Não vou mentir, isso teve um custo emocional bastante sério para mim, uma das poucas mulheres que já demonstrou algum interesse em mim, de quem eu costumava gostar e ter um certo respeito, de repente se transformou em uma completa louca que me odeia. E parte do que ela estava dizendo realmente me atingiu em alguns momentos. Não duvido nem por um segundo que tomei a decisão certa aqui, mas parte de mim só quer entender por que ela enlouqueceu tão rápido para que eu não acabe nesta situação novamente. Desculpe se isso soa melodramático, mas é assim que me sinto agora. Nos dias que se seguiram, pensei muito sobre o que havia acontecido com ela e como as coisas escalaram tão rapidamente. Era difícil não me culpar de alguma forma, mesmo sabendo que eu havia feito a coisa certa ao terminar o relacionamento. Parte de mim continuava se perguntando se eu havia sido muito abrupto, se deveria ter explicado melhor meus motivos, mas toda vez que pensava nisso, lembrava dos conselhos que havia recebido sobre não me envolver demais com ela. Durante algumas semanas, as coisas pareciam ter se acalmado. Ela não tentou mais contato, não apareceu em lugares onde eu costumava estar, e pensei que finalmente tinha acabado. Consegui voltar à minha rotina normal, focar nos estudos, passar tempo com alguns amigos que havia feito na faculdade. Era libertador não ter que constantemente verificar meu telefone esperando por mensagens dela ou me preocupar se ela apareceria do nada. Mas então, cerca de um mês depois, comecei a notar coisas estranhas. Primeiro foram pequenas coisas que pensei que fossem coincidência. Eu estava na biblioteca estudando quando vi uma mulher que parecia com ela do outro lado do salão, mas quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Algumas vezes, quando estava caminhando pelo campus, tive a estranha sensação de que alguém estava me seguindo, mas sempre que me virava, não via nada suspeito. Então as coisas ficaram mais óbvias. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos, sempre tarde da noite, dizendo coisas como "você fez um grande erro" ou "você vai se arrepender de ter me tratado assim". No início, não tinha certeza se eram dela, pois os números eram diferentes e ela nunca se identificava diretamente, mas o tom e o estilo das mensagens eram inconfundivelmente dela. Uma noite, estava voltando para o dormitório depois de estudar na biblioteca quando vi que alguém havia deixado algo na porta do meu quarto. Era uma caixa pequena, sem remetente. Meu coração disparou quando abri e vi o notebook que ela havia me dado meses atrás, completamente destruído. A tela estava rachada, o teclado havia sido arrancado, e havia uma nota rabiscada que dizia: "Isso é o que acontece com pessoas ingratas". Fiquei aterrorizado. Não apenas pelo ato em si, mas pela implicação de que ela sabia exatamente onde eu morava, que tinha acesso ao prédio do meu dormitório, e que estava disposta a se esforçar tanto para me intimidar. Imediatamente levei tudo para a segurança do campus e registrei outro boletim de ocorrência, mas eles me disseram que sem mais evidências concretas de que era ela, seria difícil fazer alguma coisa. As mensagens continuaram chegando, cada vez mais frequentes e mais perturbadoras. Ela começou a mencionar detalhes específicos sobre minha vida que só alguém que estava me observando de perto poderia saber. Coisas como onde eu havia almoçado naquele dia, que roupa eu estava usando, com quem eu havia conversado. Era como se ela estivesse me vigiando constantemente, e essa sensação estava me deixando paranoico. Piorou quando ela começou a interferir em outras áreas da minha vida. Descobri que ela havia contatado alguns dos meus colegas de classe, contando versões distorcidas da nossa história. Segundo o que alguns deles me contaram, ela estava espalhando que eu era um usuário, que eu havia me aproveitado dela financeiramente e depois a havia descartado sem explicação.
Algumas pessoas que eu pensava que eram meus amigos começaram a me tratar de forma diferente, mais fria, como se acreditassem nas mentiras dela. O pior foi quando descobri que ela também havia contatado meus pais. Minha mãe me ligou completamente confusa, dizendo que uma mulher havia telefonado para ela dizendo que eu estava em sérios problemas, que estava me envolvendo com pessoas perigosas e que eles deveriam se preocupar comigo. Minha mãe estava desesperada, achando que eu estava escondendo alguma situação grave dela. Tive que explicar toda a situação, o que foi incrivelmente constrangedor e doloroso. A sensação de estar sendo perseguido estava afetando todos os aspectos da minha vida. Não conseguia me concentrar nos estudos, estava constantemente ansioso, verificando por cima do ombro onde quer que fosse. Parei de sair sozinho à noite, sempre tentava estar em grupos quando possível, e mudei minha rotina completamente para tentar ser menos previsível. Então, cerca de 2 meses depois do término, aconteceu algo que me fez perceber que a situação estava completamente fora de controle. Estava saindo de uma aula quando vi ela parada do lado de fora do prédio, não tentando se esconder ou disfarçar. Ela estava simplesmente lá, me encarando com uma expressão que não conseguia decifrar, uma mistura de raiva, tristeza e algo que parecia quase possessividade. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a andar na minha direção. Meu primeiro instinto foi correr, mas percebi que isso só pioraria as coisas. Em vez disso, puxei meu telefone e comecei a gravar, pensando que talvez ter evidência visual ajudaria com as autoridades. Ela se aproximou devagar, e quando estava a alguns metros de distância, parou e disse: "Você acha que pode simplesmente me ignorar para sempre? Acha que pode arruinar minha vida e depois fingir que eu não existo?" Tentei manter a voz calma e respondi que não queria arruinar a vida dela, que só queria seguir com a minha vida em paz. Mas ela começou a falar cada vez mais alto, atraindo olhares de outros estudantes que passavam. "Você é exatamente como todos os outros homens", ela gritou. "Egoísta, imaturo, incapaz de apreciar uma mulher de verdade. Você pensa que pode usar as pessoas e depois se livrar delas quando se cansa?" Eu tentei explicar que nunca usei ela, que simplesmente percebi que queríamos coisas diferentes, mas ela não queria ouvir. Ela continuou gritando, acusando-me de ter aproveitado sua generosidade, de ter mentido sobre meus sentimentos, de ser um covarde por não enfrentar os problemas do relacionamento. A situação estava se tornando uma cena pública, e eu podia ver as pessoas parando para assistir. Alguns estavam gravando com seus telefones, o que me deixou ainda mais desconfortável. Tentei me afastar, mas ela me seguiu, continuando sua diatribe sobre como eu havia destruído sua confiança nos homens e como ela nunca mais se abriria para ninguém por minha culpa. Finalmente, a segurança do campus apareceu, alertada provavelmente por algum estudante que havia testemunhado o que estava acontecendo. Eles gentilmente mas firmemente pediram para ela se afastar e me ofereceram uma escolta de volta ao meu dormitório. Ela foi embora, mas não antes de gritar uma última vez que isso não havia acabado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama pensando em como uma situação que havia começado de forma relativamente simples, um jovem inexperiente terminando seu primeiro relacionamento, havia se transformado em algo tão tóxico e assustador. Comecei a me questionar se havia sinais que eu deveria ter percebido desde o início, se havia algo que eu poderia ter feito diferente para evitar tudo isso. Mas quanto mais pensava, mais percebia que o problema não era comigo. Ela era uma mulher de 39 anos que deveria ter maturidade suficiente para lidar com o fim de um relacionamento de forma adulta. Em vez disso, estava agindo como uma adolescente rejeitada, usando táticas de intimidação e assédio para tentar me punir por ter exercido meu direito básico de terminar um relacionamento que não estava funcionando para mim. Nos dias seguintes, as mensagens de números desconhecidos se intensificaram. Agora ela não estava nem tentando disfarçar que era ela, as mensagens vinham assinadas com seu nome. Ela alternava entre súplicas desesperadas para que eu voltasse e ameaças veladas sobre o que aconteceria se eu continuasse a humilhá-la publicamente. Uma mensagem particularmente perturbadora dizia: "Você acha que pode simplesmente seguir em frente como se eu nunca tivesse existido? Como se os 4 meses que passamos juntos não significassem nada. Eu te dei tudo, e você jogou fora como lixo. Vou me certificar de que você nunca esqueça o que perdeu." A essa altura, eu já havia coletado evidências suficientes, screenshots das mensagens, fotos do notebook destruído, testemunhas da confrontação pública, para procurar ajuda legal mais séria. Marquei uma consulta com um advogado especializado em casos de assédio e stalking, e ele me disse que eu tinha um caso sólido para uma ordem de restrição. O processo de obter a ordem de restrição foi mais complicado do que eu esperava. Tive que fornecer declarações detalhadas sobre todos os incidentes, apresentar todas as evidências que havia coletado, e até mesmo testemunhar em uma audiência onde ela estava presente. Foi aterrorizante estar no mesmo ambiente que ela novamente, especialmente porque ela continuava me encarando durante todo o procedimento com aquela mesma expressão possessiva e raivosa. Durante sua própria declaração, ela tentou pintar um quadro completamente diferente dos eventos. Segundo sua versão, eu era um jovem perturbado que havia se aproveitado de sua bondade e generosidade, e que agora estava tentando destruir sua reputação por vingança.
Ela chorou, falou sobre como havia tentado ajudar um jovem em dificuldades, e como estava sendo perseguida por tentar manter contato com alguém que ela genuinamente se preocupava. Felizmente, as evidências falavam por si mesmas, e o juiz concedeu a ordem de restrição. Ela foi proibida de ter qualquer contato comigo, de se aproximar da minha residência ou local de estudos, e de usar terceiros para tentar comunicação. Pensei que finalmente poderia ter alguma paz. Por algumas semanas, as coisas realmente se acalmaram. Não recebi mais mensagens, não a vi no campus, e comecei a me sentir como se pudesse voltar à normalidade. Mas então descobri que ela havia encontrado outras maneiras de interferir na minha vida que não violavam tecnicamente a ordem de restrição. Ela havia se tornado mais esperta, mais calculista. Em vez de me confrontar diretamente, começou a trabalhar nos bastidores para tornar minha vida um inferno. Descobri que ela havia criado perfis falsos nas redes sociais e estava espalhando mentiras sobre mim em grupos de estudantes da universidade. Postava fotos minhas que havia tirado quando estávamos juntos, acompanhadas de histórias inventadas sobre como eu era abusivo, manipulador e perigoso para mulheres. O impacto foi devastador. Meninas que eu nem conhecia começaram a me evitar no campus. Algumas até me encaravam com nojo aberto quando passavam por mim nos corredores. Minha reputação estava sendo sistematicamente destruída por alguém que eu havia tentado tratar com respeito durante nosso relacionamento e nossa separação. Pior ainda, ela havia descoberto onde alguns dos meus familiares trabalhavam e começou a contatá-los também. Meu tio recebeu um telefonema no seu escritório onde ela se identificou como uma amiga preocupada e contou uma versão distorcida da nossa história, pintando-me como alguém com sérios problemas mentais que estava assediando ela. Minha prima mais nova, que tinha apenas 16 anos, recebeu mensagens no Instagram de um perfil falso com fotos explícitas e mensagens dizendo que eu havia pedido para compartilhar essas imagens com ela. Quando descobri sobre a mensagem para minha prima, algo dentro de mim se quebrou. Uma coisa era ela tentar arruinar minha vida, mas envolver uma menor de idade, minha própria família, numa campanha de difamação tão suja ultrapassou todos os limites. Naquele momento, percebi que ser passivo e tentar resolver as coisas da forma certa não estava funcionando. Ela estava escalando a situação cada vez mais, e eu precisava tomar medidas mais drásticas. Comecei a documentar tudo obsessivamente. Cada perfil falso que descobria, cada pessoa que ela contatava, cada mentira que espalhava. Criei um arquivo digital detalhado com screenshots, gravações de tela, depoimentos de pessoas que haviam sido contatadas por ela. Também comecei a pesquisar sobre ela mais profundamente, descobrindo coisas que me fizeram perceber que eu provavelmente não era a primeira vítima. Descobri através de uma busca nas redes sociais que ela havia tido pelo menos 2 relacionamentos anteriores que terminaram de forma similar. Encontrei postagens antigas de homens reclamando sobre uma ex-maluca que correspondia exatamente à descrição dela, e consegui contato com um deles. Ele me contou uma história aterrorizante sobre como ela havia assediado ele e sua nova namorada por mais de um ano, chegando ao ponto de aparecer no casamento dele para causar uma cena. Com essas informações, voltei ao meu advogado. Ele me disse que agora tínhamos um caso muito mais forte, não apenas para uma nova ordem de restrição mais rigorosa, mas potencialmente para processos criminais por difamação, assédio cibernético e até mesmo extorsão emocional. Decidimos tomar uma abordagem mais agressiva. Primeiro, entramos com uma ação civil por danos morais, pedindo uma quantia substancial pelos danos à minha reputação e pelo sofrimento emocional. Também solicitamos que todos os perfis falsos fossem removidos e que ela fosse proibida de criar novos. Simultaneamente, meu advogado contatou o promotor público com evidências dos crimes que ela havia cometido. A essa altura, eu havia aprendido algumas coisas sobre ela que me deram mais munição. Descobri que a empresa dela não estava indo tão bem quanto parecia na superfície, ela estava com problemas financeiros sérios e havia demitido vários funcionários nos últimos meses. Também descobri que ela estava mentindo sobre sua idade, não tinha 39 anos como havia me dito, mas na verdade 43, o que tornava o comportamento dela ainda mais patético e desesperado. Quando os papéis da ação judicial foram entregues a ela, a reação foi imediata e explosiva. Ela me enviou uma enxurrada de mensagens de números diferentes, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças mais diretas. Uma mensagem dizia: "Você não sabe com quem está mexendo. Posso destruir sua vida de maneiras que você nem imagina." Outra dizia: "Por favor, eu te amo, não faça isso comigo. Podemos resolver isso juntos." Mas eu estava além do ponto de sentir qualquer simpatia por ela. Cada mensagem que ela enviava era mais evidência para usar contra ela no tribunal. Eu havia aprendido a jogar o jogo dela, e estava jogando melhor. A quebra real veio quando descobri que ela havia tentado entrar em contato com minha ex-chefe do meu emprego atual, tentando convencê-la a me demitir com histórias inventadas sobre meu caráter. Felizmente, minha chefe era inteligente o suficiente para ver através das mentiras e me contou sobre a ligação. E isso me deu a ideia final para minha vingança. Decidi expor tudo publicamente. Criei um blog detalhado contando toda a história, com evidências, capturas de tela, gravações onde legalmente permitido, e testemunhos de outras pessoas que ela havia prejudicado.
Não usei o nome real dela inicialmente, mas incluí detalhes suficientes para que qualquer pessoa em nossa cidade pudesse identificá-la facilmente. O blog se tornou viral localmente. Outras vítimas dela começaram a se manifestar nos comentários, compartilhando suas próprias histórias. Descobri que ela havia assediado pelo menos 5 homens diferentes nos últimos 10 anos, sempre seguindo padrões similares, relacionamentos com homens mais jovens, comportamento possessivo, e campanhas de vingança quando os relacionamentos terminavam. A exposição pública foi devastadora para ela. Sua empresa, que já estava com dificuldades, começou a perder os poucos clientes que ainda tinha. Pessoas começaram a deixar avaliações negativas online mencionando o blog. Sua reputação em nossa pequena comunidade empresarial foi completamente destruída. Mas ela ainda não havia aprendido a lição. Em vez de recuar, ela dobrou a aposta e fez algo completamente insano. Ela criou seu próprio blog de resposta, tentando desmentir minhas alegações e pintando a si mesma como a verdadeira vítima. O problema é que, em sua raiva, ela admitiu inadvertidamente várias das coisas que eu havia acusado de fazer, pensando que poderia justificá-las. Seu blog dizia coisas como: sim, eu contatei a família dele, mas apenas porque estava preocupada com seu bem-estar mental e se criei alguns perfis para contar minha versão da história, foi apenas para defender minha reputação das mentiras dele. Ela basicamente confessou publicamente aos crimes que estava sendo acusada. Meu advogado ficou extasiado. Ele disse que nunca havia visto um réu se incriminar tão completamente. Usamos cada palavra de seu blog como evidência adicional em nosso caso. O julgamento civil foi um massacre. Ela apareceu representando a si mesma porque não podia mais pagar um advogado. Parece que os problemas financeiros de sua empresa haviam piorado significativamente desde que a história se tornou pública. Ela tentou usar a mesma tática de se fazer de vítima que havia usado antes, mas desta vez havia evidências demais contra ela. O juiz ficou visivelmente irritado com seu comportamento durante o julgamento. Quando ela tentou interromper meu advogado durante seu argumento final, o juiz a advertiu severamente. Quando ela começou a chorar dramaticamente durante meu testemunho, ele pediu para ela se controlar ou seria removida da sala. Ganhamos tudo. O juiz concedeu danos punitivos além dos compensatórios, totalizando quase $75.000. Também foi ordenado que ela removesse todo o conteúdo difamatório sobre mim da internet e se abstivesse de criar qualquer novo conteúdo. A ordem de restrição foi estendida por 5 anos. Mas a verdadeira satisfação veio com as acusações criminais. O promotor decidiu processar ela por assédio agravado, difamação criminal e uso de dispositivos de telecomunicação para intimidação. Como ela havia cruzado linhas estaduais com algumas de suas atividades, contatando membros da família em outros estados, algumas das acusações se tornaram crimes federais. Ela tentou fazer um acordo, mas o promotor, que havia visto evidências do padrão de comportamento dela com múltiplas vítimas, decidiu que era hora de alguém responsabilizá-la completamente por suas ações. O caso foi julgamento, e ela foi considerada culpada de todas as acusações. A sentença foi mais dura do que eu havia esperado, em 18 meses de prisão, seguidos por 3 anos de liberdade condicional, durante os quais ela seria proibida de usar mídias sociais ou de entrar em contato com qualquer uma de suas vítimas. Ela também foi obrigada a pagar restituição a todas as vítimas identificadas e a participar de aconselhamento psicológico obrigatório. Ver ela sendo algemada e levada embora foi surreal. Esta mulher que havia tornado minha vida um inferno por tanto tempo, que havia usado sua idade e posição para tentar me intimidar e controlar, finalmente estava enfrentando consequências reais por suas ações. Nos meses que se seguiram, minha vida lentamente voltou ao normal. As mentiras que ela havia espalhado sobre mim eventualmente foram esquecidas, especialmente depois que a verdade se tornou amplamente conhecida. Fiz alguns amigos reais na universidade, pessoas que me conheciam pela pessoa que eu realmente era, não pelas histórias fabricadas dela. O dinheiro da sentença civil me permitiu pagar minhas dívidas estudantis e ainda ter uma quantia substancial guardada. Mais importante, aprendi lições valiosas sobre relacionamentos, sobre confiar em meus instintos e sobre a importância de estabelecer limites claros. Cerca de 1 ano depois de sua prisão, recebi uma carta dela através de meu advogado. Era uma tentativa patética de desculpa, onde ela ainda tentava justificar suas ações como vindas de um lugar de amor e preocupação. Ela pedia perdão e suplicava para que eu considerasse deixar ela fazer contato comigo quando fosse libertada. Rasguei a carta sem terminá-la. Algumas pessoas são tóxicas demais para merecer perdão, e ela havia provado repetidamente que não podia ser confiada para tratar outras pessoas com respeito básico. Ela havia feito sua escolha ao escalar a situação para o nível que escalou, e agora tinha que viver com as consequências. 2 anos depois, estou em um relacionamento saudável com uma mulher da minha idade que conheci na universidade. Ela sabe toda a história e me ajudou a trabalhar através de alguns dos traumas que aquela experiência deixou. Tenho um emprego que amo, um círculo social sólido, e uma perspectiva muito mais clara sobre o que constitui comportamento aceitável em relacionamentos. Às vezes ainda penso sobre ela, especialmente quando vejo notícias sobre outros casos de assédio ou stalking.
Me pergunto se ela realmente aprendeu alguma coisa com a experiência, ou se está apenas esperando a próxima oportunidade para repetir o padrão com uma nova vítima. Mas então lembro que não é mais meu problema. Eu fiz o que precisava fazer para me proteger e proteger outros, e agora posso seguir em frente sabendo que lutei de volta quando foi necessário. A lição mais importante que aprendi foi que às vezes ser gentil e compreensivo não é a resposta. Algumas pessoas interpretam bondade como fraqueza e vão continuar escalando seu comportamento até que enfrentem consequências reais. Não há vergonha em se defender, mesmo que isso signifique jogar pesado quando necessário. No final, ela recebeu exatamente o que merecia, e eu finalmente pude reconstruir minha vida em paz.